Você percebe que alguma coisa está indo bem, o trabalho está fluindo, um relacionamento está estável, a rotina está organizada. E então, sem aviso, você começa a criar problema onde não existe. Você arruma conflito, você sabota a produtividade, você inventa motivo para angústia, você faz algo que desorganiza tudo, e depois olha para o estrago e pensa: por que eu fiz isso? Não é impulsividade, não é preguiça, não é falta de disciplina, é um padrão. E ele não aparece quando a vida está difícil, ele aparece justamente quando a vida está tranquila demais. Isso não é autodestruição gratuita, isso não é você sendo fraco, é um mecanismo de proteção disfarçado de sabotagem, e ele opera numa lógica interna que você nunca parou para observar de verdade. Se você já estragou algo bom sem entender o motivo, esse vídeo é para você. Agora, deixa eu descrever como isso aparece no cotidiano. Você está numa fase boa, as coisas estão caminhando, nada espetacular, mas estável. E aí, no meio disso, vem uma sensação estranha, uma inquietação, um vazio que não deveria estar ali. Você olha em volta e pensa: tá tudo bem, então por que eu tô me sentindo assim? E em vez de deixar essa sensação passar, você age. Você cria alguma coisa, uma discussão desnecessária, uma decisão impulsiva. Você manda aquela mensagem que não precisava mandar. Você começa a questionar algo que estava funcionando. Você joga uma bomba relógio na própria rotina. E depois que o estrago está feito, você se culpa. Você pensa: eu tinha tudo, por que eu estraguei? Mas aqui está o detalhe que ninguém fala. Você não estava estragando, você estava resgatando. Resgatando o quê? O familiar, o conhecido, o estado emocional que você reconhece como seu. Porque para muita gente, a paz não parece segurança. A paz parece o silêncio antes da tempestade. E quando você não sabe lidar com esse silêncio, você cria a tempestade. Só para não ser pego de surpresa quando ela vier. Isso aparece de várias formas. Você está bem no trabalho, mas começa a procrastinar sem motivo. Você está bem num relacionamento, mas cria distância emocional. Você está cumprindo suas metas, mas desiste no meio do caminho. Você tem uma oportunidade boa na mão, mas inventa motivo para recusar. E o pior, você faz isso sabendo o que está fazendo, mas não consegue parar. Vamos pausar aqui. Porque se você se reconheceu até agora, provavelmente já está se acusando. Eu sou autodestrutivo. Eu não sei receber coisa boa. Eu tenho medo de ser feliz. E eu preciso te dizer uma coisa. Isso não é verdade. Ou melhor, não é a verdade completa. Você não tem medo de ser feliz. Você tem medo do que a felicidade representa. Você tem medo do que ela exige. Você tem medo do que muda quando ela chega. Isso não é fraqueza. Isso é um padrão de proteção. E ele foi construído por uma razão. Porque tem uma diferença enorme entre querer algo e conseguir sustentar aquilo que você quer. Você quer paz. Mas paz exige que você abra mão do controle que o caos te dá. Você quer estabilidade. Mas estabilidade exige que você confie que as coisas boas podem durar. E isso é aterrorizante quando você cresceu achando que nada bom dura. Você quer felicidade. Mas felicidade exige uma reorganização identitária inteira. Porque se você sempre foi a pessoa que lida com o caos, quem você é quando o caos não existe mais? Esse padrão não é sobre destruir o que é bom. É sobre se proteger do que você ainda não sabe sustentar. E quando você entende isso, a culpa diminui. Porque você para de olhar para si como alguém quebrado e começa a ver o mecanismo operando. Agora vem a parte que muda tudo. O caos não é o problema. O caos é a solução. Pelo menos, é o que o seu sistema interno acredita. Deixa eu explicar. Quando você cresce num ambiente imprevisível, seja porque tinha conflito, seja porque tinha instabilidade emocional, seja porque você nunca sabia o que esperar, você aprende uma coisa: o caos é gerenciável. Você aprende a funcionar na crise. Você aprende a reagir rápido. Você aprende a lidar com o inesperado. Você desenvolve habilidades de sobrevivência emocional que muita gente nunca precisou desenvolver. E isso vira parte de quem você é. O problema é que, quando a vida estabiliza, você perde a função. Você perde o papel. Você perde a sensação de estar no controle de alguma coisa. Porque no caos, você sabe o que fazer. Você reage. Você resolve. Você entra no modo de sobrevivência. E sobrevivência é familiar. Mas na paz? Na paz, você não sabe o que fazer. Porque paz não exige reação. Paz exige presença. E presença é vulnerável. Aí está o mecanismo. Você cria caos porque caos te dá uma função. Caos te devolve o controle.
Caos te mantém num estado emocional que você sabe operar. Paz, por outro lado, te tira o controle, porque na paz, você não tem o que gerenciar, você não tem crise para resolver, você não tem problema para consertar. E quando você não tem problema, o que sobra? Você, só você, sem distração, sem missão, sem propósito imediato. E isso assusta, porque se você sempre foi a pessoa que resolve, a pessoa que aguenta, a pessoa que lida com o difícil, quem você é quando não tem nada difícil para lidar? Então você cria, você inventa, você arruma, não porque quer sofrer, mas porque precisa de algo para fazer, precisa de algo para justificar sua presença, precisa de algo que te mantenha dentro da identidade que você conhece. E aqui entra a parte mais profunda desse padrão. Felicidade não é só estar bem. Felicidade é uma reorganização identitária completa. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você sempre foi a pessoa que aguenta tudo, a pessoa forte, a pessoa que resolve, a pessoa que não desmorona. Agora imagina que a vida estabiliza. Você não precisa mais aguentar nada. Você não precisa mais resolver nada. Você pode, pela primeira vez, simplesmente estar. Isso parece bom, né? Mas olha o que acontece por dentro. Você perde a função que te definia. Você perde o papel que te dava valor. Você perde a narrativa interna que explicava quem você era. E agora? Quem você é quando não precisa mais ser forte? Essa pergunta não tem resposta imediata. E enquanto não tem, a felicidade vira ameaça. Porque felicidade exige que você seja outra pessoa. E você não sabe como ser outra pessoa sem perder a si mesmo. Isso aparece de várias formas. Você sabota o relacionamento porque, se ele der certo, você vai precisar desistir da identidade de pessoa difícil de amar. Você sabota a carreira porque, se você crescer, vai precisar desistir da identidade de pessoa que luta. Você sabota a paz porque, se ela durar, vai precisar desistir da identidade de pessoa que sofre. E todas essas identidades têm um ganho oculto. Elas te protegem, elas te explicam, elas te justificam. Se você é a pessoa difícil de amar, não precisa ter medo de ser abandonado, porque já sabe que vai ser. Se você é a pessoa que luta, não precisa ter medo de fracassar, porque a luta já é o resultado. Se você é a pessoa que sofre, não precisa ter medo de perder o que tem, porque nunca teve nada de verdade. Então a sabotagem não é sobre destruir o que é bom, é sobre proteger a identidade que você conhece. É sobre evitar uma mudança interna que você não sabe se consegue sustentar. E aqui está a verdade mais dura desse padrão. Você não tem medo de ser feliz. Você tem medo de se tornar alguém que você não reconhece. E prefere a dor familiar do que a incerteza de uma versão sua que você nunca foi. Então o que você faz com isso? Primeiro, você observa. Sem acusar, sem culpar, sem pressionar. Você percebe quando o padrão aparece. Você percebe quando a paz vira desconforto. Você percebe quando começa a criar problema onde não existe. E em vez de agir imediatamente, você pausa, só por um segundo, e pergunta: o que eu estou tentando proteger agora? Porque toda sabotagem protege algo. Toda sabotagem tem uma lógica interna. E quando você entende a lógica, o padrão perde força. Segundo, você valida a função que o caos cumpria. Você não precisa demonizar o caos. Você não precisa se acusar por ter criado ele. Ele serviu. Ele te protegeu. Ele te manteve funcionando quando você não sabia de outra forma. Mas agora? Agora você pode escolher outra coisa. Você pode escolher observar a paz sem destruir ela. Você pode escolher estar bem sem criar o próximo problema. Isso não significa que você vai se sentir confortável imediatamente. Provavelmente você vai se sentir exposto, vulnerável, deslocado. E tudo bem, porque vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é estar vivo de verdade. Terceiro, você começa a construir uma identidade que não depende do caos. Você começa a responder, com pequenas ações, uma pergunta nova. Quem eu sou quando não preciso resolver nada? E você deixa essa resposta se construir devagar, sem pressa, sem performance. Você experimenta estar bem. Você experimenta não criar problema. Você experimenta a paz, mesmo que por 5 minutos. Mesmo que desconfortável. E toda vez que você faz isso, você está ensinando o seu sistema interno uma verdade nova. Felicidade não é ameaça. Felicidade não exige que você perca quem você é. Felicidade pode coexistir com quem você sempre foi e com quem você está se tornando. Quarto,
Você permite a reorganização identitária gradual. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Você não precisa abandonar tudo que te define. Mas você pode começar a soltar as identidades que te limitam. Você pode começar a desapegar da narrativa de que você só funciona na crise. Você pode começar a construir uma versão sua que sabe estar bem, que sabe sustentar a paz, que sabe receber coisa boa sem destruir. E isso não acontece de uma vez. Isso acontece em camadas, em ciclos, em tentativas. Você vai sabotar de novo. Você vai criar caos de novo. Mas agora, quando isso acontecer, você vai saber o que está acontecendo. E saber já muda tudo. Porque você para de se ver como alguém quebrado e começa a ver um padrão se dissolvendo. Quinto, você constrói evidências internas de que a felicidade pode durar. Porque o problema não é a felicidade em si. O problema é acreditar que ela pode durar. Então você cria microexperiências de sustentação. Você fica bem por uma semana e observa que o mundo não acabou. Você mantém a paz num relacionamento e observa que o abandono não veio. Você cumpre uma meta e observa que o fracasso não te alcançou. E cada vez que você faz isso, você está reconstruindo a crença interna de que coisas boas podem durar, de que você pode estar bem, de que a felicidade não é armadilha. Para finalizar, deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não tem medo de ser feliz. Você tem medo do que a felicidade exige. Você tem medo da reorganização identitária. Você tem medo de perder a função que o caos te dava. Você tem medo de se tornar alguém que você não sabe sustentar. E tudo isso faz sentido, porque você passou tanto tempo aprendendo a funcionar na crise que esqueceu como funcionar na paz. Mas aqui está a verdade. Você pode aprender de novo. Você pode desaprender a necessidade do caos. Você pode construir uma versão sua que sabe estar bem. Isso não vai ser rápido. Não vai ser linear. Você vai recair. Você vai sabotar. Você vai criar problema onde não existe. Mas agora você sabe o que está acontecendo. E saber já é travessia. Você não é quebrado. Você estava preso a um padrão. E padrões podem ser dissolvidos quando você para de lutar contra eles e começa a observá-los. A paz não é ameaça. A felicidade não é armadilha. E você merece sustentar as duas.